especialista em mecânica automotiva, oferecendo serviços de alta qualidade em suspensão, freios, escapamentos, amortecedores, embreagens e motores. Confie em nossos profissionais experientes para manter seu veículo em perfeito estado. Venha conhecer a excelência da mecânica Adonai e garanta a segurança do seu carro. E comodidade é ali no Mercado Águia Dourada. Mercado Águia Dourada fica ali na estrada Cata Preta, número 993, Vila João Ramalho, Santo André. O telefone é o 934194853. Vou repetir, telefone 934194853. Mercado Águia Dourada, aberto até a meia-noite, inclusive domingos e feriados. Vem que tem variedades, preço e qualidade. A criança nasceu em pecado, mesmo não sendo pecadora. Sim. Mas ela não teve a oportunidade que nós adultos, ou que já tem a mente formada, ela não teve a oportunidade de se batizar nas águas, ela não teve a oportunidade de entender o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Entendeu? É nesse sentido que eu faço assim a pergunta para que a gente venha esclarecer. Porque creio eu que essa nossa pergunta, que essa nossa colocação, é a dúvida de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Sim. E muito mais ainda das que não estão. Né? Então, o que o senhor tem para dizer? Tipo assim, se ela, ela foi nascida do pecado, quer dizer que a natureza é pecaminosa, mas só que se ela partiu, assim, sem ter, sem ter se batizar, sem conhecer, sem nada, mas ela já é uma criança, chama inocente, né? Inocente. Por quê? Ela vai partir, mas o Senhor é com salvação. Com salvação. Exatamente. É com salvação porque ela não teve contato, ela não teve a mentalidade. Não, é porque até a palavra do Senhor fala assim, que diz que se você não tiver a mente que não é de uma criança, é como ela perguntou assim, o que eu faço para herdar o reino do céu? Se você, né? Não foi? O reino do céu. Se você é igual uma criança, tipo assim, porque o adulto não. Você pode fazer qualquer coisa com uma criança, daqui a pouco ela tá a mesma coisa ali. Porque ela não tem ela não tem aquela maldade, ela não tem aquela, ela pode até chorar na hora ali, mas depois ela volta de novo. Tipo assim, não esquece, porque o Senhor, eu creio que já parte com salvação. Amém, amém. Vamos para o próximo bloco e nós vamos ouvir mais um trechinho aqui com o nosso querido pastor. Perdoa este povo, ou risco o meu nome que escreveste. E Deus poupou a nação de Israel em resposta à oração de Moisés. Eu vejo Ana orando com lágrimas, com amargura de espírito, pedindo um filho. E Deus ouve a sua oração, e ela vai ser mãe do maior profeta, sacerdote, juiz daquela geração. Porque a Bíblia diz que Deus é quem faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Deus cura. Eu vejo o seu filho Samuel, filho de Ana, orando pela nação e afirmando o seguinte: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Eu encontro Ezequias orando a Deus diante de uma sentença de morte. Eu vejo Neemias orando, e a cidade de Jerusalém, que estava há 142 anos debaixo de escombro, e ele pela oração se põe nas mãos de Deus, e se coloca à disposição de Deus, e a cidade é restaurada, e os muros são erguidos em 52 dias, eu vejo Jesus orando, no Rio Jordão, os céus se abrem, o Espírito Santo desce, e o Pai fala: este é o meu filho, o meu amado, o meu escolhido, nele eu tenho todo o meu prazer.
Eu vejo, irmãos amados, o apóstolo Paulo orando, logo depois da sua conversão. Esse homem ora na praia, esse homem ora na sinagoga, esse homem ora no templo, esse homem ora na prisão. Esse homem é um homem que ora sem cessar, e agora ele está diante de Deus, dizendo: por esta causa eu me ponho de joelhos. Eu vejo os discípulos orando, unânimes, em oração, perseverando, em obediência à orientação de Jesus, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E durante 10 dias, 120 pessoas oram com a sua alma, com o seu coração, com o seu propósito, e os céus se fendem, e o Espírito Santo desce, e eles são revestidos com poder. Tem mais como saber um trecho o que é aqui real para nós, e o que não é? Será que eu sou realmente né, esse? para nós meditar a respeito da oração, né? O texto saiu um pouco fora aqui do que eu tinha programado, mas vamos lá, vamos dar sequência. O pastor está comentando aqui a respeito da necessidade de perseverança em oração. Deu aí o exemplo de Paulo, por essa causa me põe de joelho, deu o exemplo de vários outros, né, de Ezequias, enfim. A gente mencionaria aqui o Velho Testamento inteiro, né? Sim. Josué para frente ali, Então, a oração, a perseverança em oração, como diz Paulo, tendes necessidade de perseverança, para que uma vez perseverando alcanceis, e aí vai. A última é a promessa. Então a gente tem que crer, perseverar, orar, buscar, para chegar lá na conquista, na parte final. O senhor vê nos dias de hoje, o senhor entende que, né, e essa minha pergunta é a pergunta que muitas pessoas que vão ver esse vídeo vão fazer quando verem. Nós temos, em cada esquina, grosso modo falando, nós temos uma igreja. Sim. Certo? Tem igreja A, B, A, Y, igreja pequena, igreja grande, enfim, temos igrejas. Em todas as igrejas que passamos ou que vemos abertas, tem alguém orando. Seja no horário de culto, seja em outros horários, mas sempre tem alguém ali em oração. Então, a falta de resposta de Deus para as nossas orações, no seu entendimento, na sua visão, é por que motivo? Somos nós que não sabemos orar como convém? Ou é Deus que está tão indignado que não ouve, não responde e não atende às nossas orações? Porque por falta de orações eu me recuso a acreditar que seja. Porque cada esquina que você vai tem alguém orando. O senhor vai no monte, tem gente orando. Você vai no hospital, tem alguém orando. Você vai no presídio, tem alguém orando. E a própria palavra de Deus diz que não é do muito falar. Sim. Então, se não há necessidade de se falar muito, mas que se fale pouco, mas que se fale com objetivo, por que que as pessoas oram, clamam, buscam, invocam e não alcançam a resposta? O senhor me diz, irmão João, a respeito desse tema? Então, a respeito desse tema aí, é um tema bem... coisa, mas eu vou falar. Se realmente, se eu não tiver nascido de novo, não tiver o Espírito Santo de Deus, e às vezes as pessoas não tiver entregado verdadeiramente a sua vida para Cristo, é em vão as orações. Por quê? Porque não teve um arrependimento, não teve uma busca, aí o Senhor não ouve essas orações. Por quê? Porque ele não quer, às vezes quer até ora, mas realmente está em cima do muro. Em cima do muro. Não quer ter uma vida com Deus. No momento que você tem uma vida com o Senhor, ele vai ouvir as orações. Como Daniel estava orando ali, 21 dias, né? Orou, Daniel? Foi 21 21 dias. Mas no primeiro dia o Senhor já ouviu. Mas por quê? Tinha muitas coisas que também
estava impedindo da oração do Daniel. Mas só que ele perseverou os 21 dias. Mas o Senhor tinha ouvido desde o primeiro dia, já tinha ouvido a oração dele. Já tinha sido atendido. Mas a questão, às vezes as pessoas não oram e não alcançam a vitória, é porque alguma coisa não está certa. Danilo, a mesma pergunta. Na sua visão, o que falta para nós cristãos alcançarmos com mais rapidez, com mais, vamos dizer assim, com mais urgência, as bênçãos que nós buscamos e clamamos a Deus? Ou seja, para que as pessoas entendam, a gente fala de bênção, vamos buscar bênção por interesse. Então, para que Deus responda às nossas orações. Então, é um pouco que até também o meu pai tinha falado, assim, que muitas das vezes as pessoas, como por não ter arrependimento genuíno, ela como, tipo, não vai saber o que pedir. Ou seja, o que acontece é a pessoa pede, mas só que o Senhor muitas das vezes não responde. Por quê? Porque que o Senhor muitas das vezes ele previne que algo aconteça por conta do quê? Se caso o Senhor quando a gente orasse, respondesse logo, muitas das vezes nosso coração não estaria preparado. Por quê? Que o que acontece? Porque o que acontece? Que se não, o coração a gente não está preparado, a bênção ia vir. Mas só que a gente ia continuar nos pés do Senhor. Ou seja, muitas das vezes por conta do quê? Por conta que a resposta não veio por conta do quê? Ou seja, porque você não ia valorizar. Porque que não iria valorizar e também não iria realmente continuar na presença do Senhor. Muitas das vezes porque que o Senhor ele esquadria o nosso coração. Na própria palavra fala que o Senhor esquadria o nosso coração e o nosso pensamento. Sim. Ou seja, a nossa mente. Para saber qual é a nossa intenção. Ou seja, muitas das vezes ele sabe, mesmo a gente não sabendo direito a nossa intenção, ele sabe a nossa intenção, a nossa intenção com aquilo. Ou seja, porque que o que acontece? Ele olha no profundo e no oculto. Ou seja, o que acontece é que muitas das vezes a pessoa não vai estar preparada. A pessoa, como tipo, não vai estar realmente... Não vai estar realmente preparada para a bênção. E muitas das vezes. E outra coisa que também o Senhor não responde a oração é por conta também do quê? Que a pessoa, como tipo, não busca ter intimidade com Deus. Ou seja, só usa Deus para o quê? Pedir. Mas a oração é basicamente o quê? É um diálogo com Deus, basicamente. É um diálogo com Deus, ou seja. Muitas das vezes a gente temos que o quê? Primeiramente agradecer ao Senhor, realmente pedir direção para Ele, onde o que acontece? Muitas das pessoas não pedem direção. Ou seja, o que acontece muitas pessoas realmente só vai orando com a intuição só da bênção. Mas só que porém muitas das vezes não vai realmente com a intuição assim, Senhor, se o Senhor realmente tem algo comigo, que o Senhor me quebre. Ou seja, que o Senhor realmente me transforma, me mude. Porque muitas das vezes também a oração da pessoa é o quê? Para mudar a outra. Ou seja, mudar a outra. Senhor, muda o meu filho. Senhor, muda a minha esposa. Senhor, muda meu marido. Senhor, ou seja, muitas das vezes a oração na intuição de quê? Mudança do próximo, mas não mudança para si mesmo. Entendi. É nesse sentido. Abre a Bíblia de vocês aí em Isaías capítulo 1. Sim. Nós vamos ver uma resposta bíblica para isso, do próprio Deus. Exatamente. Isaías capítulo 1, versículo 15. Você que está em casa acompanhando aí esse tutorial, vamos dizer assim, nesse podcast, se você puder, abra a sua Bíblia também, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 15. Contrário? Amém. Posso ler? Amém.
próprio Deus falando. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Está escrito isso aí na Bíblia, hein? Sim. Versículo 16. Vem uma orientação do próprio Deus. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Versículo 17. Vem uma orientação. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Amém? Amém. Você entendeu por que as nossas orações não são ouvidas? Sim, por conta que realmente... Por causa dessas 3 coisinhas mencionadas aqui, ó. Sim. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Deus falando. Aí ele fala o porquê. Sim, quando vocês multiplicam as vossas orações,